Muito boa noite. Cavaco Silva deixou há pouco uma série de recados à oposição, mas também aos militantes do PSD. Foi durante um jantar que juntou 500 figuras ligadas ao partido do poder. Falando para cerca de 5 centenas de militantes do PSD na área da Grande Lisboa, Cavaco Silva começou pelos recados para o interior do partido. O PSD, disse, deve ser aberto à sociedade civil. Alguns, às vezes, pensam que se assegura a sobrevivência ou mesmo a perenidade através do encosto à sombra do poder, agarrando essa luminosidade atrativa que chega das cadeiras do poder. E é por isso que às vezes se encontram sozinhos e os eleitores os abandonam. E depois, outro recado. O PSD não pode acomodar-se ao poder. Humor no discurso do líder social-democrata e também acusações veladas à oposição. Os partidos no poder tendem, de facto, a acomodar-se. E é por isso que eu faço todo o possível para dar cadeiras incómodas, com pouco sofá, àqueles que comigo acompanham as tarefas da governação. É preciso a todo momento que eles sintam a provocação, que eles sintam a dificuldade, que eles sintam o inconformismo, que eles sintam algum ataque saudável, e eu sublinho saudável, porque há muito que não é, há muito que não tem nada a ver com as normas do combate democrático. E Cavaco Silva deixou ainda um alerta. O PSD deve ter capacidade para se adaptar rapidamente às mudanças do mundo em que vivemos. E essas mudanças, disse, passam pelo maior respeito ao meio ambiente. Disse Cavaco Silva que o seu governo e o seu partido querem agora conciliar inequivocamente a economia com o meio ambiente. O Partido Socialista elegeu hoje a sua Comissão Nacional. Na corrida estava uma lista única, feita de acordo com as diversas sensibilidades. Uma lista que garantia à partida o sucesso da liderança de António Guterres. Neste momento ainda se estão a contar os votos na sede do Largo do Rato, mas pelos números já apurados, a lista conseguirá mais de 90%. A família socialista foi hoje a votos. Urnas abertas em 700 secções espalhadas por todo o país são as bases do partido a dizer de sua justiça na escolha de uma nova Comissão Nacional. Despique foi coisa que não houve, com uma lista única subscrita por António Guterres e negociada com as várias tendências do partido, os resultados já eram previsíveis. Os resultados dessas primeiras 100 secções apontam para uma percentagem favorável à lista que foi apresentada para a Comissão Nacional de cerca de 90% a 95%, o que espelha o consenso e a unanimidade que foi feita em torno desta lista e desta moção liderada por António Guterres. E esta foi a primeira vez que um órgão do PS foi votado por diretas, um sistema que vem substituir a anterior eleição feita em Congresso. Cabe agora à Comissão Nacional eleger todos os restantes órgãos nacionais, entre eles o Secretariado, a equipa fiel ao líder e cuja composição pode vir a ser alargada, para incluir guterristas e sampaístas. O Secretário Nacional, seja ou não alargado, é uma questão que ainda está em aberto, contemplará as pessoas que, no entender do Secretário-Geral, sejam mais capazes de protagonizar as batalhas que o esperam o Partido Socialista e, portanto, não haverá, não haverá qualquer preocupação em relação às suas tendências internas ou ao sítio onde elas se situaram no último Congresso. Comissão Nacional eleita esta noite, outras eleições ficam para a Convenção do Porto, para arrumar de uma vez por todas a, por agora, muito pacífica Casa Socialista. A Câmara de Lisboa tem menos dinheiro do que o ano passado, bastante menos, por exemplo, para o pelour do turismo. O vereador diz que, com o que resta nos cofres, o remédio é cortar nas despesas. E logo se falou do fim das marchas populares, do fim da Moda Lisboa ou até da Feira do Artesanato. Mas Jorge Sampaio, o presidente, garante que o que é da tradição popular se vai manter. No Largo do Município, os tempos são difíceis. Não há dinheiro, diz a Presidência, mas sem dinheiro não há obra feita, respondem os vereadores. Jorge Sampaio já reagiu às palavras do vereador do Turismo, Vítor Costa. O aperto de cinto não vai impedir os bairros populares de descer à avenida. Em nota do gabinete, o Presidente sossega os bairros, mas adianta que esta é a exceção à regra. Diz que as mudanças no regime de derramas vão provocar perdas de 7 milhões.
Mas insiste, passar de 1 milhão para 300 mil contos vai obrigar a cortes radicais. Se o corte for da ordem dos 70%, por exemplo, todas as iniciativas do Pelouro do Turismo, como a Moda Lisboa, as festas de Lisboa, incluindo as marchas populares, o fim do ano e o capital do artesanato, não se fará. Para a semana, cada parte vai bater-se pelos seus argumentos nas reuniões da Câmara e da Assembleia Municipal, quando se discutir o plano de atividades para 94. A Câmara de Lisboa é neste momento governada por uma coligação de 2 partidos e os 2 partidos têm vindo a discutir o plano de atividades da Câmara. Até o momento não chegaram a acordo, mas as coisas ainda não... Até ao momento em que a Câmara e a Assembleia se confrontem com uma proposta que seja definitiva, aí cada um dos partidos terá que tomar a sua opção de voto. Até esse momento as coisas não estão encerradas. Para já, os clubes recreativos respiram de alívio, enquanto os criadores da Moda Lisboa deitam contas à vida com tristes conclusões. Em abril, não há desfiles. O grosso do dinheiro da Moda Lisboa vem do Pelouro do Turismo. É impensável fazer Moda Lisboa sem isso. Todos de olhos postos na Câmara, à espera que abra os cordões à Bolsa e com a esperança de que a Bolsa tenha dinheiro. De novo, com sangue, se escreve mais uma página da violenta convivência entre judeus e árabes. Hoje, mais de 50 palestinianos foram massacrados quando rezavam numa mesquita na Cisjordânia, mortos pelas balas dos extremistas judeus que não aceitam a paz com os vizinhos árabes. Neste dia de luto para o mundo árabe, os muçulmanos não pararam de rezar pelos inocentes assassinados hoje na mesquita de Hebron. O autor do massacre, que matou 53 palestinianos quando oravam na mesquita, é este homem. Chama-se Baruch Goldstein, um médico judeu-americano de origem que ficou com uma crise psíquica desde que a guerrilha palestiniana lhe matou 2 amigos. This deranged action of the lunatic individual will not prevent the reconciliation between the citizens of the State of Israel and the Palestinian people. O massacre de Hebron provocou de imediato uma onda de ódio e revolta nos territórios árabes ocupados. E nem mesmo a cidade de Jerusalém fugiu aos motins entre palestinianos e israelitas. De entre as reações internacionais surgiu hoje também a do presidente dos Estados Unidos, que convidou o LP e Israel a continuarem na próxima semana as negociações de paz na capital norte-americana. Já esta noite em Washington, o representante às negociações israelo-árabes por parte do LP enviou um recado ao primeiro-ministro Rabin. He'll have either to think with the choice of keeping the settlements or continuing with the peace process. But at the end, I doubt very much that he can have both. So he has to make the choice, settlements or peace. E para já, o governo de Jerusalém já disse que pretende tomar medidas severas contra os extremistas judeus nos territórios ocupados. Os Estados Unidos decidiram esta noite expulsar um diplomata russo. Alexander Lysenko, que prestava serviço na Embaixada da Rússia em Washington, tem agora 7 dias para deixar a América. O Departamento de Estado norte-americano diz que este diplomata é responsável pelos serviços secretos da Embaixada Russa em Washington. É uma consequência do escândalo que rebentou esta semana e que levou à prisão de um alto funcionário da CIA e da sua mulher. O casal espiava a favor da Rússia. Para evitar grandes incidentes diplomáticos, os Estados Unidos pediram a Moscovo para mandar chamar o chefe dos seus serviços secretos na Embaixada, mas Moscovo recusou e, por isso, os Estados Unidos decidiram expulsá-lo. John Major, o primeiro-ministro britânico, pediu ao Sinn Féin, a ala política do IRA, que responda de imediato à proposta de paz para a Irlanda do Norte. Londres e Dublin estão a negociar um novo estatuto para o Ulster, território que pertence à Grã-Bretanha. Mas o Sinn Féin, o Partido Republicano, diz que a proposta está viciada e quer clarificações. Londres recusa-se a explicar o verdadeiro alcance do documento de paz e não se prevê por isso que do Congresso Anual do Sinn Féin, que este fim de semana começa, saia alguma coisa. Por todos estes motivos, muito provavelmente, a Irlanda do Norte continuará a ser o mais violento dos territórios da União Europeia. O 24 Horas propõe-lhe uma visita ao Ulster. Tropas, veículos blindados, postos de controle militares. É a primeira imagem para quem chega à Irlanda do Norte, composta por 6 condados, o Ulster,
a última possessão britânica de Sua Majestade na ilha. O resto do território pertence à República da Irlanda, que já neste século se tornou independente da Grã-Bretanha. O exército tem uma presença de força em toda a Irlanda do Norte. Nas ruas de Belfast, a capital, cada soldado caminha como se de repente pudesse ser surpreendido por guerrilheiros do IRA. O exército republicano irlandês, que combate pela libertação do território. Ao contrário do que acontece no país vizinho, a maioria da população da Irlanda do Norte é protestante e a minoria católica. Os protestantes foram enviados pela coroa para assegurarem a lealdade à Sua Majestade, abafando a comunidade católica. Ainda hoje, comemoram a vitória de William of Orange, que derrotou o rei católico James II há 300 anos. Para os protestantes fiéis ao Reino Unido, o exército é uma força protetora que impede a reunificação do Norte com o Sul. Para os católicos, a minoria, o exército é uma força invasora que mantém um sistema onde são discriminados. Os católicos moram nos bairros mais pobres e têm os salários mais baixos. A religião é assim o maior muro que divide as comunidades da Irlanda do Norte. Em Belfast, os coletes à prova de bala fazem parte do uniforme da polícia. Nenhum agente anda na rua sem ser coberto por outra gente. Os conflitos com as forças da ordem são habituais, sobretudo nas zonas católicas, onde a população colabora com o IRA, às vezes escondendo armas. Apesar das maciças campanhas contra a violência, as imagens publicitárias são ainda ao espelho da realidade do Ulster. Atentados, explosões, banhos de sangue. Para alterar este estado de coisas, o governo de Londres e o governo de Dublin fazem uma proposta negocial para um novo estatuto do Ulster. O IRA foi chamado às conversações através do Sinn Féin, a sua ala política. A proposta visa devolver o poder local ao Ulster e dar mais participação, apesar de limitada, ao governo de Dublin nos assuntos da Irlanda do Norte, coisa que os unionistas radicais não aceitam. O maior problema é, no entanto, a ausência de resposta do IRA, através do Sinn Féin. A ala política do IRA diz que a declaração está viciada, porque prevê que a maioria protestante possa vetar, ou seja, inviabilizar uma possível reunificação das Irlandas no futuro. Assim sendo, a monarquia tem mais poderes para se manter do que a República, hipóteses de se ingrar. O outro problema reside no facto do documento não referir a saída das tropas britânicas no Ulster. A ala política do IRA quer que o documento fique mais claro. Pede explicações detalhadas, mas Londres recusa-se a dá-las. O prazo está no limite e Londres ameaça avançar com o processo mesmo sem o IRA, o que quer dizer que a violência é praticamente um dado adquirido no futuro da Irlanda do Norte. As fardas, as armas, prometem manter-se no Ulster, o último bastião da coroa em território irlandês, onde católicos e protestantes continuam a combater. Nos últimos 20 anos, mais de 3.000 pessoas perderam a vida na Irlanda do Norte, onde toda a gente tem um parente, um amigo, um vizinho ou um conhecido, que um dia, pela independência ou pela monarquia, foi brutalmente assassinado. Lisboa já é a capital da cultura. Cinderela, uma revista à portuguesa, uma peça que é do programa de Lisboa 94 e que já está em cena. É para a pequenada, mas os pais não devem deixar de ir. Uma encenação de Fernando Gomes no Teatro Maria Matos. Mas este ano, em que Lisboa é a capital europeia de cultura, teatros, concertos, colóquios, livros, balés, exposições e filmes não vão faltar, vão ser antes o pão nosso de cada dia. Os amantes da música clássica vão ter muitas estrelas para ouvir e na dança o destaque pode ir para Amar Amália, o Fado Embailado, uma encenação de Vasco Wallenkamp na Gulbenkian, com estreia prevista para o início de março. Amar Amália ainda é ensaios,
mas outros espetáculos de bailado vão seguir-se. De resto, prometem ser muitos mais e variados. Este ano também vai ser o ano do cinema. A grande promessa vem com o ciclo 100 dias, 100 filmes, com estreia marcada para o 1º dia de março. Este filme que já está a ver, Censo de Visconti, também vai passar pela Cinemateca ou pelo Tivoli, que não abandonou o grande ecrã. E como Lisboa é a primeira obra a mostrar, já amanhã pode ver a cidade subterrânea no Museu Nacional de Arqueologia. Cada cor representa uma etapa no crescimento da cidade. Pode ver então Lisboa dos dinossauros até à cidade do terremoto de 1755. Mais acima, no Museu de Etnologia, dá-se um salto até Angola. Ano para Lisboa ou vai ser nada. O futuro dirá. Os dados estão lançados, o jogo da sorte ou do azar começa amanhã. Um dia que promete ser grande, com muitas sessões solenes e com a música em destaque no velho Coliseu, que agora tem cara nova. E agora já acredita que o espetáculo vai começar? Finalmente ela acredita! E muito mudou na imagem da capital para que fosse ponto de encontro de culturas de todo o mundo. O Coliseu, por exemplo, foi completamente remodelado. E o eixo Sétima Colina, que vai do Rato ao Cais de Sodré, promete ficar irreconhecível. Mudar Lisboa foi uma ideia que custou 8 milhões de contos. Vamos ver o resultado. Lisboa que eu amo, Lisboa 94, o palco cultural número 1 da Europa, abre definitivamente as portas amanhã para durar um ano. Até dezembro vai haver um rio de espetáculos, ele é teatro, balé, ópera e cinema. A capital europeia está também a sofrer uma montanha de alterações para receber esse feliz ano culto. De facto, o grande objetivo desta iniciativa é projetar Lisboa na sua dimensão cultural, como uma cidade que tem uma vida cultural significativa. Para colocar em pé Lisboa 94 foi preciso um orçamento de 8 milhões de contos, mas volta e meia houve rupturas financeiras. Quem não tem dificuldades financeiras neste momento, não só em Portugal, como, enfim, em muitos outros países. E é evidente, como sabe, o nosso orçamento foi reduzido em relação ao orçamento inicial que tinha sido previsto e aprovado. Isso cria os seus problemas, inevitavelmente, mas as coisas têm-se vindo a superar e eu estou e continuo confiante que os problemas se superarão até ao fim, visto que as entidades responsáveis por este acontecimento, a SEC e a Câmara Municipal, estão a par do orçamento previsto e, portanto, das responsabilidades que assumiram. Para receber as mais diversas iniciativas, muitos espaços foram recuperados ou lavaram-lhes simplesmente a cara. O destaque nesta área vai para a renovação do Coliseu, para a inauguração em maio do Museu do Chiado e para o aproveitamento da Casa Pessoa. Mas a maior intervenção urbana que Lisboa está a levar decorre entre o Largo do Rato e o Cais de Sodré. É o projeto Sétima Colina, as outras 6 ficam talvez para recuperar em segundas núpcias. Tudo o que se passou na cidade e no país foi conspirado, digamos, aqui nesta zona. E, portanto, há um valor cultural acrescido ao próprio valor patrimonial e arquitetónico. Seja como for, o encontro de culturas é o tema que une tudo o que Lisboa 94 vai ter. Lisboa não é só uma capital europeia, Lisboa é também uma capital africana, se nós assim o quisermos considerar. A organização pretende que Lisboa seja a montra cultural da Europa para todos verem, ricos e pobres, nacionais ou estrangeiros. O certo é que muitos não vão conseguir chegar a Lisboa 94. Sim, também não sou de cá, sou do Algarve. Este ano a criação cultural vai nascer e renascer. Resta agora saber se depois de 94 vai haver continuidade. Esta Lisboa tem ondas no andar de uma marina. Os empresários estão satisfeitos com o Ministro da Economia, que hoje lhes garantiu uma baixa no preço do fuel. É o tema de abertura da síntese do 24 Horas. Catroga, o Ministro das Finanças, faz promessas aos empresários do Norte. O preço do fuel vai descer 2 contos por tonelada. Empresários aceitaram com satisfação. Há restrições orçamentais, mas Catroga justifica, é necessário motivar os empresários. Foi mesmo mais longe, ofereceu um pacote de 15 propostas para fortalecer a indústria portuguesa face à concorrência estrangeira. Instituto Nacional de Estatística faz as contas a 93. O PIB, Produto Interno Bruto, diminuiu e foi mesmo negativo no início de 93.
93, um ano em que Portugal registrou um dos maiores agravamentos relativos das finanças públicas dentro da Comunidade Europeia. Autarcas do PSD chamados à sede do partido, os dirigentes ordenam aos vereadores eleitos nas eleições autárquicas para não aceitarem pelouros nas câmaras municipais. O PSD quer oposição e não alianças com adversários políticos, uma ordem para todos cumprirem, mas nem todos compreendem porquê. Afinal, fizeram campanha, ganharam pelouros e já começaram a trabalhar. A polémica no PSD. Quarto Congresso dos Juízes Portugueses chega ao fim. 200 magistrados discutiram a imparcialidade na aplicação da justiça. Durante 3 dias, falaram do protagonismo dos juízes, a independência face aos poderes de pressão e o relacionamento com a comunicação social. Temas importantes e decisivos. Os magistrados têm medo dos superpoderes paralelos. São os grupos de pressão, sindicatos, associações patronais e até a comunicação social. Os magistrados procuram regras para eliminar qualquer desconfiança na aplicação da justiça. E o 24 Horas mostra-lhe agora o que é que amanhã pode ler nos jornais. Vamos então aos títulos das primeiras páginas. O 1º de janeiro faz a pergunta: reformas até quando? No Jornal de Notícias, 50 palestinianos chacinados quando rezavam numa mesquita da Cisjordânia. O mesmo destaque no Comércio do Porto: palestinianos massacrados. No Diário de Coimbra, divórcio em debate, famílias desfazem-se cada dia que passa. No Diário de Notícias, Lisboa, uma cidade em festa. O Público diz que 121 empresas negociaram com a Indonésia em 1993. No Correio da Manhã, Fuel vai baixar. O Dia questiona a campanha África Amiga. E vamos aos semanários. No Expresso, suspeitas de tráfico de influências na banca. No semanário, Alberto João Jardim convence Cavaco que deixa cair ministros. É o que pode ler nos jornais deste sábado. Este foi o 20...